Olá, me chamo César Diniz, vou contar aqui um pouco da minha história, de onde eu nasci e como eu me tornei um cabeleireiro. Sou de São João Batista, interior do Maranhão. Como que eu comecei a minha jornada em São João Batista? No início, eu queria vencer. E isso me levou a fazer muitas coisas que eu não amava fazer, mas era necessário fazer. Fui assistente de pedreiro, trabalhei em churrascaria como assistente auxiliar de garçom, trabalhei em casas de família e conheci um grande amigo chamado Louro, que me deu uma oportunidade para eu lavar um cabelo num pequeno salão da cidade, de São João Batista. Aí eu comecei e aí eu me identifiquei. Amei aquela profissão, comecei a lavar cabelo e passei uns 3, 4 meses sendo assistente dele e surgiu uma oportunidade para ir para a capital, né? E aí eu vim de São João Batista para São Luís do Maranhão. Mais uma vez eu tive que fazer o que eu não queria para realizar o meu sonho. Fui trabalhar em casa de família aqui em São Luís e tive um padrinho que, meu Deus, foi um anjo na terra. Gerou uma oportunidade para mim de pagar um curso no Senac, aqui de São Luís do Maranhão. E aí eu passei a fazer o curso, 9 meses, fazia o curso pela manhã e trabalhava à tarde em casa de família para me formar como cabeleireiro. E foi um processo doloroso, porém muito prazeroso, porque eu queria me profissionalizar, então eu paguei o preço. Eu fiz o que eu não gostava para depois eu fazer o que eu amava. Então, me formei pelo Senac, vim trabalhar em um grande salão aqui em São Luís como assistente e desse salão que eu comecei a trabalhar aqui em São Luís, né, do Maranhão, eu tive a oportunidade de ir trabalhar numa cidade de São Luís do Maranhão, né, São José de Ribamar, que naquele grande e famoso salão de R$1,99. Meu Deus, eu cortei muito cabelo, mas era necessário, por R$1,99, né? E aí era 50%, eu ficava com R$1 e a dona do salão ficava com R$1. Mas foi um divisor de águas, porque lá eu comecei a desenvolver o meu talento, né? Eu comecei a fazer em escala, muitos cortes, e foi determinante para mim. Aí depois desse momento, retornei para São Luís novamente, a capital. Surgiu uma oportunidade de um salão num bairro nobre. Aí eu vim trabalhar nesse salão, comecei a querer mais. Surgiu uma oportunidade para eu ir para São Paulo. Um amigo me convidou e eu disse, meu Deus, e ele falou, César, eu te conheço há pouco tempo, mas eu vejo que você tem um talento, mas esse talento ele precisa ser aprimorado. Então ele me convidou para ir para São Paulo. Gente, eu arrumei minhas coisinhas e fui para São Paulo, levantei um dinheiro, trabalhei mais, pedi ajuda para algumas pessoas da época que eu já atendia em São Luís, na capital, e fui para São Paulo. E em São Paulo eu conheci uma pessoa aqui em São Luís antes, que me indicou para ser assistente de um grande salão em São Paulo, que se chama Shirley. Lá o salão em São Paulo meu Deus, é referência, eles têm hoje quase 60 anos de história. E aí eu comecei minha carreira nesse salão, Shirley, na zona sul de São Paulo, Santo Amaro, exatamente na Adolfo Pinheiro, e onde eu comecei minha trajetória como assistente de cabeleireiro. E aí começou o processo. Aí eu, muito discriminado por ser do Nordeste, do Maranhão, então, meu Deus, eles chamam a gente tudo baianão e aí vai, mas tudo bem, eu não desisti porque eu tinha um propósito e esse propósito gritava aqui dentro para eu me profissionalizar. E aí foram dias bem desafiadores, humilhação, porque eles falavam assim, esse moreninho, esse neguinho não vai conseguir nada. E todas as vezes que eles falavam que eu não ia conseguir, eu falava dentro de mim, eu vou conseguir.
E aí foi passando um mês, 2 meses, eu como assistente, e eu chorava, pedia para Deus me dar uma oportunidade para eu atender aquelas clientes, porque Zona Sul de São Paulo, área nobre, tinha clientes lá que chegavam com 10 seguranças. Eu disse, meu Deus, será que um dia eu vou tocar na cabeça dessas clientes? E assim eu fui, continuei fazendo os cursos nas melhores academias de São Paulo, de todas as grandes marcas eu fiz. E aí, depois de 6 meses, eu comecei a me posicionar dentro do salão. Eu fazia uma escova e elas começavam a gostar. E o que eu fiz? Começava a chegar muito cedo e sair muito tarde, porque eu entendia, se eu chegasse muito cedo, eu ia atender quem chegasse cedo, e os tops, os profissionais, eles não chegavam cedo, chegavam 10, 11 horas, então eu chegava 7 horas da manhã e saía 10 da noite, porque eu queria crescer, eu queria me profissionalizar, e foi necessário eu fazer isso. E aí, depois de um ano e meio, eu comecei a virar o jogo lá dentro do salão. Eram 30 cabeleireiros, 60 manicures, muita gente, uma estrutura enorme. Era total uns 120 profissionais. Agora, como eu, César, do interior do Maranhão, criar um nome num salão de alta performance em São Paulo. E aí eu comecei a dar o meu melhor, e eu passei lá 8 anos nesse salão, e de lá eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil. Os meus chefes entenderam, né, que se eu fosse para fora do Brasil eu ia ficar muito melhor. E graças a Deus eles me patrocinaram, eu fui para a Europa. Quando eu retornei, meu Deus, explosão. As clientes que não queriam ser atendidas por mim eram as primeiras que agendavam para fazer com o César. Só que na época eu ainda não era César Diniz, eu era apenas um César nordestino que veio do interior do Maranhão. Mas aí eu me posicionei, e quando eu saí do salão, eu tinha 4 assistentes que me serviam. Eu não atendia mais telefone, porque eu não conseguia mais, porque eu comecei a abrir o leque enorme de clientes e eu tinha assistentes que me auxiliavam. Eu atendia a domicílio, eu saía de casa às vezes 5 da manhã no frio, de 11 graus, para atender aquela cliente que não gostava de ir para o salão. E assim eu fui. E assim eu comecei a retornar de São Paulo para passar férias no meu estado, em São Luís do Maranhão. E foi incrível, gente, porque o pessoal que trabalhava lá comigo na época, eles não conseguiam viajar. Eu disse, gente, eu não vim para São Paulo para ser escravo de São Paulo. Eu vim para trabalhar, transformar e mudar a vida da minha mãe. Porque eu saí do interior do Maranhão para transformá-la, a vida da minha mãe, e assim eu fiz. Aí eu comecei a vir de férias, São Paulo, São Luís, eu comecei a visualizar. E uma sobrinha minha falou, César, por que você não monta um salão em São Luís? Você já está super bem em São Paulo. E o que eu fiz como já visão de empreendedor, 1 ano antes de eu retornar de São Paulo para São Luís, eu montei uma pequena estrutura, e comecei a manter de São Paulo, São Luís. Vinha uma vez por ano, depois comecei a vir 2 vezes por ano. E aí eu decidi sair da grande metrópole, né, de São Paulo, para retornar para a minha cidade natal, São Luís do Maranhão. E aqui eu montei o primeiro salão, uma pequena estrutura, depois fui para uma sociedade que não deu certo, mas foi necessário passar pela sociedade, e depois da sociedade montei uma grande estrutura de 600 metros quadrados. Foi maravilhoso o primeiro ano, o segundo ano. Depois começou o atrapalho, e começou aquela coisa de não ter experiência como empreendedor. E hoje o que eu faço com aquela história de 5, 6 anos atrás, eu me modelei, eu me tornei um profissional e um empreendedor e um empresário. E hoje nós temos essa marca aqui em São Luís, César Diniz, como referência, cabeleireiro que foi
sonhou em viajar para fora, para São Paulo, para a Europa e retornou para sua cidade com autoridade na minha área. Eu tenho 20 anos de profissão, hoje eu atuo em diversas áreas do meu negócio, como profissional, como empresário, como gestor e como administrador. E porque eu resolvi contar um pouco da minha história para inspirar pessoas que talvez morem no interior do sertão, no interior do Nordeste, que queira seguir com essa profissão, né, da beleza. E hoje nós temos uma marca, né, Beleza pra Valer. O que é beleza para valer? Vale a pena você pagar um preço para se tornar um profissional de alta performance. E hoje eu sou esse profissional. Paguei um preço há 10 anos atrás, 15 anos atrás, para me tornar quem eu sou hoje e com a autoridade que eu tenho na minha área. E hoje eu sou muito feliz, realizado com tudo que eu passei, porque foi necessário o processo. Hoje eu me consolidei, né, no mercado da beleza aqui em São Luís do Maranhão. De um assistente de cabeleireiro sonhador, me tornei um profissional da beleza. Hoje eu vivo esse sonho que eu sonhei há 20 anos atrás e me tornei o profissional que sou hoje. Eu sou César Diniz.